Estamos aqui no canal Histórias Variadas. E aí eu vou ter o prazer de ter aqui hoje uma formadora, né, Diana Mello. Diana, quem é você, Diana? Fala pra gente aí. Bom, olá a todos. Meu nome é Diana, eu sou professora de língua portuguesa e hoje eu estou à frente do Cefaz Santo Amaro. Eu tenho especialização em educação especial, além das outras especializações que eu fiz em língua portuguesa e literatura e atendimento educacional especializado. Eu ingressei na área da educação bem jovem, em 2004, e nunca mais saí dessa área, né? Eu brinco que se eu tiver que fazer outra coisa da vida, eu vou morrer de fome, porque eu dou aula desde os 18 anos. Né? Então, é uma paixão mesmo, é a profissão que eu escolhi, e sou muito feliz nessa área. Ah, que bom. Mas fica tranquila, porque em qualquer lugar que você for, você vai arrumar emprego. Isso é a coisa boa da educação. É verdade. Qualquer lugar que você vá tem emprego garantido. Agora, fala um pouquinho mais do setor, né? Como é que é essa formação? Como é que é trabalhar com professores? É bem dinâmico, assim, a gente tem que sempre estar se atualizando, sempre estar estudando, porque muitas novidades vão chegando, né? Principalmente dos cursos de graduação. Então, a gente que lida com formação de estagiários, né? Principalmente, a gente acaba ouvindo muito do que eles trazem lá do curso de pedagogia, do curso de letras, e acaba que conversa muito, dialoga bastante com a proposta que a gente tem, as propostas formativas, não só, né, na frente de formação de estagiários, mas também na formação de professores, justamente para que tenha um encontro, né, desses profissionais e de que eles se conversem para que essa educação da teoria, a gente faça acontecer, né? Ela aconteça na prática. Então, é muito bacana, cada dia é um aprendizado. E quando a gente pensa na perspectiva da educação especial, na perspectiva inclusiva, isso faz muito mais sentido, né? Porque a gente assiste aí um processo inclusivo, não só, né, das pessoas com deficiência, mas de todas as áreas, todas as esferas pelas quais a gente luta, que faz muito sentido isso, né? Então, principalmente quando vem esse princípio norteador no currículo da cidade, que é uma diretriz, né, principalmente da rede municipal de educação, isso é muito gratificante, isso é muito gostoso de discutir com os docentes, porque muitas vezes existe uma resistência que é comum, e quando as coisas vão acontecendo, né, quando a gente vai conversando, a gente vai orientando, e que é um processo lento, mas que acontece, é, assim, delicioso, né? Porque o profissional vem e fala, nossa, deu certo, daquela forma mesmo que você orientou. Então, é bem legal. Estar à frente formativa, né? Estar na formação de professores é muito enriquecedor. Ah, muito bem. Isso é ótimo. Então, já vamos fazer uma conexão aí do Cefaz, onde você trabalha, com Paulo Freire, né? Onde eles conversam. O Paulo Freire, ele vem muito, dentre muitas coisas, né, que ele traz nos escritos dele, tem a questão da diversidade, né? Então, ele traz a ideia do ser mais, né? É a visão ontológica do ser humano. Então, acho que esse é um ponto que ele traz que dialoga com a questão da inclusão. E aí, né, no Cefaz a gente trabalha principalmente na questão das pessoas com deficiência, mas quando a gente fala de inclusão em relação a gênero, em relação às etnias, a gente traz também essa pauta, né? Então, essa visão ontológica do ser mais, em Paulo Freire, que vai tratar principalmente dos processos de humanização. Então, acho que esse é um ponto, e que a partir daí vem o desdobramento da prática pedagógica. Então, quando a gente sai dessa visão tecnicista da educação, né, esse aprender
mais direcionado, seja para uma profissão ou seja para adquirir determinada coisa, né? A gente fala dos processos inclusivos. Então, quando o Paulo Freire, intrinsecamente no diálogo dele, ele traz essa questão das múltiplas inteligências, então a gente está falando da diversidade e a gente fala também dos processos inclusivos. Então, não existe uma única forma de ser, né? Não existe a homogeneização da sala de aula. Então, quando Paulo Freire ele traz essas ideias, ele fala da questão da diversidade, que a diversidade é o ponto principal, na verdade, da natureza, né? Então, a gente tem aí várias espécies, várias formas de ser, várias formas de vida, e com os seres humanos não pode ser diferente. E como é que eu posso, então, apresentar uma única prática pedagógica para seres diferentes, né? Então, Paulo Freire diz que isso é impossível, né? Eu tenho que ter aí várias formas de aprender para vários tipos de pessoas, para vários seres humanos, que é intrínseco aí da natureza. Então, quando Freire traz essa linha de raciocínio, isso conversa, né, com a diversidade e até me arrisco a dizer com os vários impedimentos, né, com os vários tipos de deficiências. E aí, nesse contato com as pessoas com deficiência, a gente descobre muitas formas de aprender, muitas formas de ser, e que não obrigatoriamente a gente precisa, né, ser de determinada forma ou de outra, não. Né? Cada um é único. Então, o Freire ele traz um pouco dessa visão que dialoga diretamente, sim, com os princípios da inclusão. Perfeito. E vamos, então, contextualizar um pouquinho aí o Paulo Freire no seu tempo. Por que ele fala tanto em democracia, a questão democrática na escola? Dá uma contextualizada aí para a gente entender um pouco mais sobre isso. Tá. Eu me baseio muito no livro que ele escreveu, né, da pedagogia do oprimido. Então, tem muito essa relação oculta em relação à luta de classes, né? Aliás, Paulo Freire, ele como filósofo, historiador, ele tem isso. Mas, principalmente, na questão, quando você traz, Edivaldo, essa palavra democracia, me lembra muito da democracia dos corpos, né? Da democracia da gente poder ser quem somos, né? Então, quando ele traz essa questão, né, do opressor oprimido, e como esse processo de desumanização, ou como ele coloca, esse processo de coisificação dos seres, é uma colonização mesmo pedagógica. E quando a gente transfere isso para a educação, a gente começa a perceber que em todas as esferas sociais, ou em todos os lugares, espaços por onde a gente caminha, existe um ideal de ser humano, né? Como se os opressores eles trabalham numa perspectiva de pátria que não necessariamente vai valorizar as diferenças, né? E aí Paulo Freire vem dizendo, olha, né, essa ideia é dos opressores, e os oprimidos se silenciam entendendo que isso é a verdade, né? Que de fato todos têm que ser assim. E se eles não são, né, se essas pessoas não conseguem alcançar esse ideal, elas estão fora. E aí Paulo Freire vem dizer, não, a gente não pode anular as histórias, a gente não pode anular as pessoas, né? Os oprimidos, eles precisam sentir a força que eles têm e não se deixar abater por isso, né? Mas mostrar toda a história que eles têm, toda a força que eles têm, essa questão do ser mais, e aí sim vem o processo de humanização e não mais de coisificação, né? Porque nós não estamos a serviço de algo ou de alguém, né? Paulo Freire, em determinado momento do livro dele, ele vai falar disso, ele vai tratar disso, né? Que ninguém ensina ninguém. Os homens, eles aprendem por meio da dialogicidade, né? Por meio da comunhão. E aí, quando a gente pensa nessa figura do professor
como detentor do saber, né, como alguém que olha o silêncio que o professor vai falar, ele sabe todas as coisas, isso é um engodo, né? Na verdade, nós temos muito para aprender também, né? Então, essa mediatização do mundo que Paulo Freire diz. Então, no processo de diálogo, a gente vai construindo conhecimento e que vai sendo valorizado ali. Né? Então, quando você traz essa palavra democracia, que a gente tem aí refletido muito nesses últimos tempos, me faz pensar nisso em relação à prática pedagógica. Né? A prática pedagógica que eu adoto, ela valoriza os seres como eles são e com a potência que cada um tem? Ou não? Eu estou selecionando alguns pensando justamente nessa homogeneização dos corpos, né, e não na democracia deles. E aí, pensando nisso, né, até quero aproveitar para comentar um pouco do projeto, né, que, na verdade, você me convidou a partir dele, que foi premiado também, o projeto que foi desenvolvido no CIEJA, então foi bem específico da educação de jovens e adultos, que eu vejo que é um público que passa, né, mas principalmente passou por momentos de opressão muito fortes durante a vida. Tanto que muitos estudantes, a maior parte do público da EJA, eles passaram muito tempo longe da escola. Né? Então, eu fico pensando que verdade será que eles ouviram para acreditar que não eram capazes, que a escola não era o lugar para eles. Né, e que demorou um pouco de tempo, teve essa ruptura com a unidade escolar e que decide voltar um pouco depois. Né? E como nesse processo e nesse projeto, a gente fortalece essas vozes, essas histórias, essas pessoas. Né? Então, acho que tem um pouco disso também, e muito forte, principalmente na educação de jovens e adultos, essa questão da politização dos corpos e das vivências, né? Não uma questão partidária, não isso, mas de ser e estar no mundo, um cidadão que reconhece que tem direitos e deveres também, e que tem muito a ver com as ideias de Freire. Então, quando a gente pensa, principalmente, né, na EJA, Paulo Freire, ele é o carro-chefe, né? As leituras dele, as teorias dele é o carro-chefe para desenvolver um bom trabalho. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, perfeito. Eu gostaria que você fizesse uma conexão agora do seu projeto, né? Que você foi uma das ganhadoras, né? Foram vários. Fala um passo a passo. E qual a conexão desse seu projeto com os conhecimentos prévios que o Paulo Freire tanto trabalha, né, na sua vida aí, né, acadêmica, sempre buscando essa teoria aí? O nosso projeto foi um projeto a muitas mãos, né? Mas foi encabeçado principalmente por mim, pela professora Renata, de História, e coordenado pela Jaqueline, né? Que hoje está à frente também na DPED, à frente da Educação para as Relações Étnico-Raciais. É um projeto que visava principalmente dar voz aos marginalizados. E quando a gente fala marginalizados, a gente fala principalmente da periferia, mas não apenas dela. E aí a ideia era que nós desenvolvêssemos durante o ano, pelo menos uma vez por mês, saraus. Né? Então, a gente sabe que na educação, no ensino fundamental, a poesia, né, o fazer poético, ele já está bem mais estruturado do que na EJA. Então, a gente ainda assiste senhorinhas muito tímidas, ou que ainda estão se apropriando dos processos de leitura. E aí os saraus, eles vieram principalmente para fortalecer a questão da leitura escrita, mas por esse viés político. E a ideia principal era: todos nós temos uma história para dizer, para contar, todos nós temos uma reivindicação para fazer, mas muitas vezes a gente não consegue dizer isso. Então, a ideia era que a gente pudesse se apropriar de alguns poetas, escritores, e que fosse, né, uma voz representativa ali do que a pessoa estava passando, ou do que ela já tivesse vivido,
e que, nesse momento do sarau, ela pudesse se expressar por meio dessa poesia. Mas, previamente, nós fazíamos estudos em relação aos textos que iam ser colocados ali à livre escolha. E tudo isso, né, todo esse projeto, na verdade, ele vem dialogando com as ideias de Freire, quando as pessoas elas podem se posicionar, né? Elas têm o direito a serem ouvidas. E Freire diz algo mais importante ainda, que todo mundo carrega uma palavra e que a gente precisa descobrir essa palavra, né? A gente faz... ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E na EJA isso faz muito sentido, porque nós temos aí pessoas que tiveram uma história de vida, que voltam ao banco escolar e que têm essa palavra reservada para si. E precisa descobri-la e precisa dizê-la para que, nesse processo, o outro possa se sentir fortalecido. Essas ideias, elas dialogam muito com a perspectiva do currículo multicultural, né? Quando eu valorizo as várias culturas, que não necessariamente são aquelas eruditas, privilegiadas, né? Que estão aí armazenadas historicamente, mas que são também produzidas no aqui e agora, né? Então, quando a gente faz todo esse estudo, todo esse esboço, a gente tem esse diálogo e a gente tem essa base teórica muito, muito forte freiriana, que vai considerar que o professor ele não está ali para saber tudo, né? Mas que o conhecimento é um processo construído, que esse estudante ele precisa saber qual que é a sua voz e a sua palavra, e mais que isso, né? Que a partir dessa palavra que ele descobre e que essa voz ela tem uma força, uma potência, e que ele tem o direito de expressá-la, que ele não deve se sentir oprimido diante do que é exposto ali. Então, a gente vem com essa proposta, os estudantes, surpreendentemente, tomam para si, né, essa ideia de que sim, eu tenho algo a dizer, sim, eu passei por muitas coisas e eu preciso, a partir disso, me fazer detentor de direitos e buscá-los. E na perspectiva, Edivaldo, da educação especial, a gente sabe que as turmas do CIEJAS, elas têm um grande ganho, uma grande matrícula de estudantes com deficiência, de adultos com deficiência, que foram silenciados historicamente, né? Então, se a gente pensar aí em questão de 30, 35 anos, eles não tinham acesso à escola, né? As crianças daquela época com deficiência, elas ficavam em casa, algumas iam para escolas especiais. Esse movimento inclusivo que a gente tem nas escolas hoje não existia. Então, quando a gente também traz essa questão, conversando com a educação especial na perspectiva inclusiva, a gente observa, incrivelmente, que os adultos com deficiência têm algo a dizer, né? A seu modo, a sua maneira, e alguns até se arriscavam a compor, né, alguns textos para poder falar nesses saraus. Então, assim, né, o que eu noto de principal que teve aí essa conexão com as ideias freirianas é essa, né, de que a gente vivemos, sempre que possível, um processo de humanização dos seres, e não daquele silenciamento, né? Daquela voz que, olha, você não tem algo a dizer, ou a sua história não é importante, né? As histórias importantes são aquelas que brilham, que são sempre vencedoras, e você não. Né? Então, a gente desconstrói esses conceitos que historicamente foram colocados, e aí a gente ressignifica essas histórias de vida e se fortalece diante disso. Né? Então, eu acredito muito que foi feita essa análise, né? Quando a gente estava ali concorrendo ao prêmio Paulo Freire, que tinha que ter essa conexão com as ideias freirianas, e dos resultados que nós tivemos a partir disso. Né? Porque é muito maravilhoso ganhar os prêmios, é muito maravilhoso a gente escrever, ser lido e as pessoas dizerem, olha, vocês estão no caminho certo. Mas é mais gratificante ainda quando o aluno, quando o estudante vem dizer, nossa, olha, aquele dia para minha vida foi transformador.
ou aquele texto que eu li, aquele diálogo que eu tive, né, com os meus colegas de turma, de classe, para mim fez completo sentido nesse meu momento de vida. E é isso, né? Freire é isso, é o diálogo, é a troca, é essa comunhão que ele diz que a gente constrói o conhecimento juntos, né? E não que um sabe que vai ensinar o outro. Então, isso aí prova que o Paulo Freire estava certíssimo, né? Quando ele falava que todos aprendem nesse diálogo que existe, né? E tanto que assim, né? Depois dele, nós temos muitos estudiosos aí da área da educação que vêm ratificando as ideias dele. A gente ainda não teve nenhum outro tão grandioso que veio desdizer algo, né, do que ele afirmou, ou que veio acrescentar. O que a gente tem são ratificações, né? Então, de acordo com Freire, conforme Freire, e que assim, é um dos educadores brasileiros lidos no mundo, né? Então, ele tem razão quando a gente vai para a prática, né? Quando você põe a prova e fala, será que é isso? Será que esse cara está certo no que ele está falando? E sim, né? Ele tá. Eu lembro de um dos momentos assim mais incríveis que eu vivi na sala de aula, assistindo esse processo também da juvenilização das turmas da EJA, foi a gente tinha lançado um determinado tema gerador, porque essa é uma proposta também freiriana, e a partir disso nós dialogamos e refletimos, e essa reflexão tem que tornar-se numa ação. E ali estava, então, um grupo de adolescentes, junto com senhoras que tinham praticamente idade para ser mãe ou avós daqueles jovens. E eles começaram num processo de diálogo que interferir, né? Eles estavam falando ali dos processos de violência, principalmente da violência policial, e aquelas senhoras falavam como que era ser mãe desses adolescentes na falavam sobre como era ser jovem nesse mundo, como que era ser jovem quando se é parado pela polícia, né? E como são as reações dos policiais e tudo isso. E ali, assim, eu fiquei em silêncio, porque foi uma construção, e que depois, tanto aquelas senhoras quanto os jovens, eles chegaram a algumas conclusões de que nós pensamos assim, nossa, isso precisava de fato mudar, né? Existem algumas coisas que na fala delas está correto, que eles também, os jovens, trazem uma visão de mundo, mas que se a gente for parar para pensar, né, existe como mudar, tem como mudar isso. E aí como é que a gente faz, né? De quem pode mobilizar essas mudanças? Então foi muito enriquecedor, né? E que é esse processo mesmo do diálogo, e que vai atingir, né? Que vai chegar lá na praxis, né? Que é essa transformação social, ainda que seja ali, né? Numa comunidade, mas que vai reverberando para outras instâncias também. Muito bem. Então, eu gostaria que você falasse algumas coisas aí interessantes para os professores aí que estão chegando, os jovens professores, né? E aqueles professores que já estão aí no chão da escola, né? Qual a importância de trabalhar Paulo Freire e normalmente, como é que você faz isso, né? Fala um pouquinho, umas palavras aí para eles entenderem como atingir o objetivo máximo aí, que é o aluno no final. Acho que algumas questões que me ajudaram muito, que me nortearam e me norteiam ainda na prática, na sala de aula ou fora dela. Acho que a primeira questão, que está lá na Agenda 2030, nas ODS, é a questão das parcerias, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, primeiro a gente tem que ter um professor parceiro, um coordenador, diretor, alguém da escola tem que estar na mesma sintonia, na mesma vibe que a sua. Esse é o ponto-chave, e que a gente tem que estar aberto para trocas, para discussões, e tem que estar aberto também para esse olhar, né? Mesmo que, como você colocou, mesmo que a gente já esteja aí no chão da escola há 20, 25 anos, a gente sempre tem algo a aprender. Então, está aberto para essas parcerias.
para quem está chegando também, né? A gente sempre vai achar um par avançado que vá junto, que caminha junto. No meu caso, foi principalmente a Renata, com o apoio da coordenadora Jaqueline, mas a gente sempre vai encontrar alguém que tenha o mesmo ideal que nós. E se não encontrar, a remoção está aí pelo menos uma vez por ano para a gente poder tentar de novo. Acho que uma outra questão é a gente se lembrar que a educação é esse movimento com as pessoas, né? Então, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, nós estamos mexendo com vidas, com pessoas, com sonhos. Então, isso é muito importante e muito delicado, porque muitas vezes uma palavra que a gente usa num tom diferente ou fora do contexto e se transforma em muitas outras coisas, né? Então, acho que esse é um outro ponto, a gente se lembrar que nós trabalhamos e lidamos diretamente com pessoas. Ler bastante, acho que é um outro ponto, e procurar atingir o mesmo patamar dos nossos ídolos, né? No meu caso, eu tenho aí elegi Paulo Freire, a gente tem outros também, Anísio Teixeira, temos aí Darcy Ribeiro na filosofia. Então, eu acho que é estudar, analisar e pesquisar sempre, né? O professor ele precisa ter essa coisa do investigador, do pesquisador, não parar nunca, porque sempre a gente vai pesquisando e vai avançando e novas ideias vão surgindo, né? E por isso que é importante a parceria. A gente precisa de ter alguém ali para essas trocas, seja para concordar, discordar, a gente refletir, e mais uma vez Freire, né? Os homens, eles aprendem juntos em comunhão. E aí, eu não diria um passo a passo, mas acho que o planejamento ele vai ser fundamental sempre. Então, a gente planejar uma aula com uma intencionalidade, né? O que eu gostaria de atingir com isso? Qual que é o objeto de conhecimento? Os estudantes são diferentes. Então, quando eu lanço mão de várias formas de apresentar um conteúdo, de várias formas de iniciar uma discussão, eu tenho as chances de atingir um público cada vez maior, né? Porque muitas vezes eu estou lá, vamos supor aqui, uma sala de 5º ano, e eu tenho lá uma parcela de estudantes alfabetizados, outras que ainda estão no processo, outros que ainda não reconhecem as letras. Então, se eu unicamente apresentar um texto para discussão, daí 35%, 40% da turma vai conseguir se apropriar daquela leitura. E o que eu faço com os outros, né? Então, quando eu jogo música, eu faço uma leitura em voz alta, eu lanço vídeos, eu tenho como colocar todos dentro do mesmo conteúdo, né? Todos dentro do mesmo contexto. Então, acho que o planejamento, a organização dessa aula ou das aulas, né? Nesse mini projeto aí, que eu estou querendo desenvolver, faz muita diferença, né? Então, pensar em várias formas de atingir esses estudantes, várias formas também permitir que eles me devolvam, né? Me deem um feedback. Então, se eu lancei lá um texto, fiz a leitura, tem uma música, eu gostaria que eles me dissessem o que ficou, né, desse texto, o que ficou dessa música. E eles podem se expressar da forma como eles conseguirem. Eles querem dar um depoimento, eles querem fazer um desenho sobre isso. Então, também oferecer várias formas de que eles possam me dizer, né, o que ficou dessa experiência. Acho que esse é um outro ponto também, né, que a gente tem aí falado muito da questão do desenho universal para a aprendizagem. E quando a gente democratiza, né, essas metodologias, quando a gente abre mão delas, a gente não está dizendo, como o Freire coloca, a gente não está privilegiando um em detrimento dos outros. O melhor é aquele que sabe ler e escrever. Ou, o melhor é aquele... Não, todos eles têm suas capacidades, né? Todos eles têm dentro de si uma potência. Eu preciso valorizar essas múltiplas inteligências que todos me trazem, né? Que Paulo Freire, ele diz isso em relação aos oprimidos, né? Você não precisa estar ali no topo do jeito que alguém descreveu que tem que ser. Você pode ser você. E dentro disso, você vai mostrar, né, as suas habilidades.
E acho que é importante esse momento também de ouvir e de valorizar, né? Valorizar o que esse estudante traz e da forma como ele traz, abrindo para as possibilidades de ser mais, né? Então, também não vou deixar ali, né? Ele sabe fazer determinada coisa, então por isso eu vou trabalhar só com ela. Não, mas de propor-se a arriscar, né? De mostrar para ele, olha, você é capaz. Vamos lá, vamos tentar. Se não deu certo hoje, vamos tentar de novo. Vamos tentar quantas vezes for necessário, que você tenha a vida toda aí para conseguir alcançar essa visão ontológica, né? Esse ser mais. Então, acho que esse é um outro movimento importantíssimo, que é esse momento do planejamento, né? E assim, como um desfecho, na prática mesmo da sala de aula. Gostaria de agradecer aqui a participação aí da professora Diana, pelas suas palavras, pelo seu trabalho, e tenho certeza, Diana, que você está no caminho certo, e essa formação sua é muito importante, essa sua fala foi muito importante, eu tenho certeza que os professores, né, vão receber essa sua conversa aqui com um grande incentivo, e a partir desse momento eles vão pensar, né, como você sempre pensou, que a educação é extremamente importante. Pessoas que pensam como você é que realmente faz diferença na vida dos nossos alunos, né, que são as pessoas mais importantes aí para todo o nosso trabalho, o empenho, né, que a gente observa que você desenvolve aí com as colegas para atingir, né, o objetivo, que é a formação, né, da melhor forma possível para os nossos alunos. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Diana!